Então, agradecendo o convite, agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente recebe uma proposta de uma aula para dermatologia, sempre vem uma questão à mente: que roupa vou usar, né? Acho que isso deve ter acometido todos vocês quando pensarem em vir aqui. Enfim, uma das mais elegantes especialidades da medicina, e a gente tem que estar à altura. Então, foi uma honra poder fazer essa aula para vocês. Bom, considerando que a partir do início para uma aula bem completa, a gente, fundamentalmente na dermatologia, temos três principais afecções oncológicas. O carcinoma basocelular, que é o carcinoma daquele fototipo 1, de olhos claros, muito típico, que basicamente a história é muito clássica de pessoas migradas antes da Segunda Guerra Mundial, principalmente poloneses e austríacos. Então, é o tipo de doença que a gente mais observa na prática clínica. O carcinoma de células escamosas, brilhantemente colocado aqui num caso que também era órfão de tratamento, hoje em dia a gente tem melhores desfechos, e o melanoma, que é talvez o mais agressivo de todos eles, e quando acomete o paciente, ele tem um comportamento bastante agressivo, um crescimento bastante rápido, e tipicamente a gente já olha, mesmo sem a biópsia, já sabe que é um melanoma. Então, o principal quanto ao melanoma é que, quando ele evolui, quando ele metastatiza em 60% para o sistema nervoso central e em 60% a 70% para vísceras, principalmente fígado. Então, é uma doença que, se não tomarmos as devidas precauções, tomarmos as devidas providências no curso dela, a gente perde o paciente muito rápido. Então, é uma das neoplasias de comportamento mais agressivo que existe dentro da oncologia. Então, quais os dados do melanoma? Em termos de epidemiologia, a gente sabe que em 2022 foram diagnosticados 330 mil casos de melanoma no mundo, sendo que 60 mil evoluíram a óbito, e a cada hora morrem 6 pessoas por melanoma no mundo. Então, é uma afecção que a gente tem que ter muita atenção. E no Brasil não é diferente, quase 9 mil novos casos em 2023, e com a possibilidade de uma subnotificação importante, que a gente sabe que no nosso meio ela existe, infelizmente, nas áreas rurais e tudo mais, o paciente não chega nem a ser diagnosticado, tendo visto o comportamento agressivo da doença. E qual o perfil desses pacientes? A gente observa que o perfil deles é um perfil de pacientes de 59, 60 anos, justamente aqueles pacientes lá atrás que fizeram uso de bronzeamento artificial, que não havia um cuidado e uma noção da preservação da pele contra a radiação ultravioleta. Então, hoje em dia, a gente recebe esses pacientes que tiveram uma dose de radiação cumulativa alta ao longo da vida e manifestando melanoma. Levando também no mesmo estudo, a gente sabe que o tempo de tratamento, de diagnóstico ou tratamento no nosso meio, ele é muito alto. Então, a gente observa que mais de 90 dias, no primeiro gráfico, em torno de 23% dos pacientes demoraram mais de 90 dias para ser tratados. Isso é, infelizmente, uma situação que a gente observa na saúde pública, que as doenças vêm muito avançadas, não só no melanoma, mas em melanoma isso é mais crítico. E quando esse paciente chega em quase 50%, eles já chegam com doença localmente avançada ou metastática. Então, é algo que é surpreendente, é algo que a gente deve ter um olhar específico como população, como organismos de saúde pública, para evitar que esses pacientes já cheguem no quase 50%, ou seja, cada 2 pacientes que chegam com diagnóstico de melanoma, um deles já chega com a doença extremamente avançada no serviço público, e, infelizmente, com terapêuticas mais limitadas nessa área. Os fatores individuais, que a gente já sabe bem, idade superior a 60 anos, imunossupressão, número de nevos, capacidade de bronzeamento, qualificado como fototipo, melanoma prévio. O principal fator de risco para um câncer é já haver apresentado aquele câncer. E histórico familiar.
E em termos de fatores ambientais, queimaduras solares, histórico durante a infância, localização geográfica. A gente sabe que há regiões que são mais afetadas por raios ultravioletas que outras. Bronzeamento artificial, hoje muito menos presente no dia a dia. E exposição crônica ao sol. Bom, e quando a gente diagnosticou um paciente com melanoma, como é que fica esse acompanhamento? Esse estudo norueguês mostrou que o paciente que teve o diagnóstico de melanoma, ele tem um risco 7 vezes maior que a população comum de ter outro melanoma. Então, essa é a importância de a gente manter o acompanhamento desse paciente. Esse paciente diagnosticou um melanoma, ele foi para o oncologista, mas o oncologista não vai apenas seguir o tratamento dele, ele tem que continuar com o dermatologista, porque, do contrário, ele pode ter outro melanoma. Então, isso é muito importante, porque a gente tem quase 50% desses pacientes desenvolvendo um segundo primário. Então, o paciente veio para o oncologista, a obrigação dele também é referenciar de volta, após algum tempo de acompanhamento, para o dermatologista, para que faça um mapeamento, dermatoscopia, e que também avalie a prole e a família para que evite novos casos de melanoma. Então, isso é muito importante. E, trazendo aqui o ABCDE, que já é tão clássico de vocês, eu coloco aqui uma reunião que eu tive com a Cristine Mateus, que é chefe da dermatologia do Gustave Roussy, em Paris, e o projeto que ela teve foi em torno de levar o ABCDE para tatuadores e cabeleireiros. Olha a importância disso, porque a gente sabe que a gente não vai ver o paciente tão frequente quanto essa população. Então, um cabeleireiro que olha a cabeça daquela pessoa a cada 1, 2 meses, ele pode observar que tem alguma alteração ali que deve ser avaliada de forma mais próxima. Da mesma forma, um tatuador que olha, você não tinha isso na pele. Nossa, é melhor você ir para um especialista, avaliar. Então, olha a importância da gente difundir a informação. Isso poderia ser muito mais classicamente difundido para que a gente evitasse casos avançados. E a gente sabe que quando a gente tem o diagnóstico, quando o tamanho é elevado, comprometimento linfonodal e metástase, principalmente metástase em sistema nervoso central, o prognóstico fica muito mais reservado. Então, os principais fatores, quando esse paciente é diagnosticado metastático, aumento de LDH. LDH é um marcador fiel de melanoma. Então, pacientes com carga tumoral elevada, eles, em geral, têm o aumento de LDH. Sítios de metástase no sistema nervoso central, principalmente. O PS, né, o estado geral dele, é importante. Pacientes chegam já debilitados, a gente não consegue tratá-los. E, da mesma forma, a idade, o diagnóstico, quanto mais cedo, mais agressivo, vocês vão entender o porquê. A carga tumoral e o sexo. Os sexos masculinos são mais agressivos. Então, levando para mecanismo de tumorigênese. A gente sabe que as principais vias do melanoma são a via do NRAS e BRAF. Então, como é que ocorre a formação de um nevo para um melanoma metastático? Ele vai perdendo proteínas, ele adquire a mutação do BRAF, a mutação do NRAS, e depois perda de ecaderina e outras proteínas que tem, até que evolui para um nevo displásico, crescimento radial, crescimento vertical, que é o principal risco quando a gente categoriza, e melanoma metastático. Então, essa é a formação do melanoma. E a gente sabe que, no melanoma, quase 50% deles possuem mutação de BRAF. Isso é muito importante porque é uma mutação que é passível de droga, é passível de a gente saber o prognóstico desse paciente. Então, a gente deve avaliar a mutação de BRAF dos pacientes, mesmo em fases iniciais, porque não é o mesmo tipo de doença. O paciente que tem a mutação de BRAF, ele tem uma doença com tendências mais agressivas do que o que não tem mutação. Então, seria, mesmo um tumor inicial, ele teria a potencialidade de avanço. Então,
mesmo que a gente não vá fazer nenhuma droga, não haja por que fazer uma droga no estágio inicial, a gente sabe que ele tem um tumor com potencial de agressividade. Então, é prognóstico. E por que que esses tumores eles são mais agressivos no jovem, conforme a gente viu? Isso aqui é um gráfico que mostra a porcentagem de paciente e a idade. E aí o primeiro está de 20 a 29 anos. E o último aqui de 80 a 89 anos. Então, dá para a gente observar que os pacientes que possuem mutação de BRAF, quando o diagnóstico de melanoma jovem, é quase 100%. Então, por isso que o melanoma no jovem ele é tão agressivo, por possuir, em geral, mutação de BRAF. Então, isso vai caindo ao longo do tempo, mas é um marcador de prognóstico, um marcador de agressividade. E esses que têm mutação, em geral, eles são mais agressivos, os pacientes vão um pouco pior. Então, como é que funciona a cadeia de mutação? Ocorre a mutação no gene BRAF, ativação de MERK e ERK e o crescimento celular. E, através do bloqueio, a gente bloqueia BRAF e MEK. Tem que bloquear as duas vias, porque, do contrário, ocorre o escape. E aí, esse bloqueio evita o crescimento da célula tumoral. Então, a gente bloqueia a carcinogênese. E, falando um pouco de tratamento, melanoma estadio 1 ou 3, esse gráfico aqui eu coloquei mais ou menos resumido a prática clínica. O melanoma estadio 1, ou in situ, basicamente excisão primária com margens, que a gente vai debater. Estadio 2, excisão do tumor primário com acompanhamento, em alguns casos, considerar biópsia linfonodo sentinela. E a gente possui adjuvância com imunoterapia para estágio 2B e 2C. No estadio 3, excisão com dissecção linfonodal e adjuvância com imunoterapia e com terapia-alvo também, bloqueio BRAF/MEK. Estadio 4, excisão do tumor ressecável, se possível, com terapia sistêmica também, com imunoterapia ou bloqueio BRAF/MEK. No estadio 4 resgatável, a gente tentando puxar ele para o estadio 3, também o princípio é o mesmo. A gente faz a excisão da carga tumoral, a excisão dos linfonodos, tira o máximo de tumor e depois evolui para a imunoterapia. E esse aqui é muito interessante, porque eu, não raro, recebo pacientes com melanoma in situ no consultório e tudo mais, e a gente sempre se pergunta se as margens foram suficientes ou não. E eu fui ao guideline do NCCN justamente por conta disso, para saber o quanto é uma suficiência de margem. Claro que isso é feito, essa recomendação de margem é feito com opiniões de especialistas. Não tem como ter um estudo randomizado para saber quais os pacientes que tiveram melanoma in situ com margem maior que 1 centímetro que não apresentaram doença novamente. Então, basicamente, as margens elas variam de 0,5 a 2 centímetros, em geral 1 a 2 centímetros. E lembrando que em localizações anatomicamente difíceis, recebi essa semana um paciente em consultório com um melanoma no sulco nasolabial, melanoma in situ, com margens comprometidas, e que ele não toleraria o dano estético. Isso já conversado com a dermatologista dele, e ele reafirmou isso comigo. Daí, eu recomendei ele para radioterapia. Claro, da mesma forma, a gente não vai ter um estudo randomizado para cirurgia ou radioterapia, mas é uma alternativa. A gente está dando um tratamento local que não vai inferir um dano estético a ele. E, em alguns casos, também a gente pode avaliar o uso de imicmode. E uma coisa muito importante na minha prática, checar sempre a invasividade com imunohistoquímica. Não raro, já tive alguns casos de pacientes com melanoma in situ que eu solicitei imunohistoquímica e a imunohistoquímica mostrou um melanoma invasivo. Então, a gente tem que ter sempre imunohistoquímica como um aliado. Esse caso, em especial, que recebi essa semana, foi tão interessante que a dermatologista avaliou, ressecou. Era uma suspeita de melanoma em região de cicatriz. Ressecou. Negativo para neoplasia. Imunohistoquímica, negativo para neoplasia. Revisão de lâminas com a doutora Maíra Carijó e, na revisão de lâmina,
mostrou melanoma in situ. Olha a importância da clínica, olha a importância daquela dermatologista ter certeza do que ela olhou ali, o que ela ressecou. Só na revisão, com uma patologista especializada em melanoma que foi mostrado. Então, quando a gente tem a suspeita clínica, a gente deve seguir sempre as armas que a gente possui. E quando que a gente realiza a pesquisa de linfonodo sentinela? É uma questão que é sempre presente no consultório. No estadio T1A, quando a gente tiver um Breslow maior que 0,5 milímetro, com características adversas, as características diversas são colocadas aí, idade maior 42 anos, localização em cabeça e tronco, invasão linfovascular, ou índice mitótico maior que 2 por milímetro quadrado, ou um estadio T1B, com um Breslow menor que 0,8 milímetros, com ulceração ou sem ulceração de 0,8 a 1 milímetro. E isso é muito importante, porque a partir daí, se o linfonodo sentinela for positivo e negativo, a gente vai partir para uma cadeia de adjuvância. Então, retirar o melanoma e muitas vezes não avaliar o linfonodo sentinela leva a um subestadiamento. Então, isso é muito importante. E casos como esses, eles têm um linfonodo sentinela positivo em 5 a 10%. Então, é muito importante que, nesses fatores de risco, a gente evolua para a biópsia de linfonodo sentinela. E quais os dados que a gente tem para adjuvância no estadio 2 de 3? Bom, esses são os dados de sobrevida global de pacientes no estadio 3. Observamos aqui que, em 5 anos, nessa linha que está no meio do gráfico, os pacientes, no estadio 2A, eles tiveram 80% de sobrevida global em 5 anos. Ou seja, os pacientes estadio 2A, de cada 10, apenas 2 recorreram. 2 tiveram doença, 2 apresentaram evolução de doença. Mas quando a gente observa a última linha, que é a linha amarela, estadio 3D, a gente observa que a cada 10, 7 apresentaram evolução de doença. Então, esse é o mesmo estadio e a gente observa uma heterogeneidade que a sobrevida em 5 anos vai de 80% a quase 30%. Então, só no estadio 3 é muito heterogêneo. E, quando a gente vai para o estadio 2, a gente observa no primeiro painel ali que o estadio 2B e 2C possuíam um prognóstico pior que o estadio 3A. A gente observa ali a sobrevida em 5 anos do estadio 2C de 82% e estadio 3A de 93%. Então, por que a gente dava um tratamento adjuvante para o estadio 3 e não dava para o estadio 2? Esse foi o racional de serem elaborados novos estudos e foi complementado justamente esse estadio 2B e 2C para a imunoterapia. E por que a gente deve correr com a possibilidade de adjuvância nessas doenças avançadas? Porque a gente sabe que em 5 anos, por exemplo, no 3C, a possibilidade de metástase ela vai para 85%. E mais de 50% evolui com metástase à distância. Então, a gente não pode pensar, esse paciente tem uma doença realmente avançada, mas eu vou segurar, se ele recidivar, eu resseco de novo. Se ele recidivar, eu abordo de novo. Não, porque ele pode recidivar de forma metastática e fica impossível do resgate. Então, essa é a importância da gente proporcionar uma terapia adjuvante. Então, trazendo um pouco sobre as terapias adjuvantes, que basicamente são 2, ou terapia-alvo para pacientes mutados de BRAF, ou imunoterapia para pacientes sem a mutação. A gente deve prestar homenagem aos que nos antecederam. Esse é J.P. Allison, que foi do MD Anderson. Ele é um alergista que foi responsável pelo desenvolvimento da droga anti-CTLA4, que foi uma das principais imunoterapias estabelecidas no melanoma. Então, ele observou que o organismo tinha um freio, que era esse anti-CTLA4. Conforme ele desenvolveu uma droga que se chama ipilimumab, ele viu que esse freio ele era retirado e o próprio organismo, a própria imunidade do paciente, passava a trabalhar contra o câncer. Da mesma forma, Tosuke Honjo, que também desenvolveu
o anti-PDL1, e através disso os dois fizeram a imunoterapia e foram Prêmio Nobel de Medicina. Então, não há como falar de imunoterapia sem falar deles. E, quando a gente fala de imunoterapia, invariavelmente a gente está falando de receptor, anti-PD1 e anti-CTLA4. Então, existem combinações das duas drogas, existem as drogas usadas de forma isolada. Então, através disso, a imunoterapia. E, quando a gente fala de terapia-alvo, a gente fala de bloqueio BRAF/MEK, inibindo a via da MAP quinase. E, em termos de droga, vocês veem como caminhou o estudo, como caminharam os estudos. Quando a gente observa lá embaixo, 2015, 2016, estudo IORTC 18071, a gente vê que tiveram mais de 50% de eventos adversos, grau 3 a 5. Grau 5 é óbito. Então, 5 desses pacientes foram a óbito. Olha a importância de a gente avaliar bem os pacientes que vão fazer imunoterapia, para que a gente não cause danos. E, a partir daí, a gente passou a ter estudos que foram mais praticáveis e, basicamente, que variam de imunoterapia a terapia-alvo. Então, o pulo da imunoterapia para melanoma foi em 2017. E, basicamente, a gente pode utilizar na adjuvância esses 4 estudos, que o primeiro é de terapia-alvo e os restantes são de imunoterapia, estadio 2, 3 e 4 ressecável. E a gente vê que a gente reduziu, em alguns casos, quase 50% o risco de recorrência desses pacientes. Então, levando para um gráfico, a cada 10 pacientes que iriam recorrer, 5 deixam de recorrer à doença. E no cenário metastático? As drogas, em geral, caminham do cenário metastático para o cenário adjuvante. Paciente com diagnóstico de melanoma avançado, a gente começa alguns tratamentos, os tratamentos vão dando certo e passam para a adjuvância. Então, basicamente, a gente tem drogas de imunoterapia e terapia-alvo no cenário metastático. E quando a gente lida com essas drogas, que começa agora a parte do dermatologista no consultório, como é que são os eventos adversos? A gente vê aqui nos eventos adversos maiores que 10%, o maior é em pele. Então, essa é a importância do oncologista estar próximo ao dermatologista. Em imunoterapia, é muito frequente os eventos em pele antecederem eventos mais graves. Então, é muito importante que haja esse link para o manuseio mesmo desses eventos. E eles antecipam, os eventos em pele antecipam eventos mais graves. Crise adrenal, como eu já tive paciente, pneumonite. Eu já ouvi um paciente fazendo imunoterapia evoluir a óbito por pneumonite. E, então, você deve ter um controle muito, muito próximo dessas drogas. E, quando a gente observa a terapia-alvo, a gente vê que existem eventos que, por exemplo, febre é o mais comum da terapia-alvo, em 63%, com redução de descontinuação ou interrupção bem frequente. E são dados do próprio estudo que mostram o quanto essas drogas são tóxicas. O estudo, que é feito de uma forma muito mais criteriosa que nossa avaliação clínica em consultório, mostra esses dados. Então, é muito importante a gente ter um manuseio próximo, porque realmente são dados espantosos. Quando a gente observa esses pacientes no dia a dia, o risco de interação e intercorrências é muito grave. Então, a gente tem que ter uma proximidade disso. Trouxe aqui um slide interessante que eu pedi permissão para colocar, de uma aula que eu tive da conferência de melanoma que foi na Bahia, e fala das interações da imunoterapia. Então, se a gente observar aqui, a gente vê que a imunoterapia interage com a dieta, interage com inibidor de bomba de próton, interage com corticoide, interage com antibiótico e interage até com canabidiol. Então, é muito importante um paciente que está em tratamento oncológico, a gente avaliar muito bem antes de inserir qualquer tipo de medicação.
Quanto a antibiótico, principalmente os primeiros 30 dias. Então, temos que ser muito criteriosos. Paciente imunoterapia, iniciar um antibiótico. Realmente aquilo é infecção? Não vale avaliar se isso não pode ser algo viral, para que a gente consiga dar o melhor benefício daquela droga para aquele paciente. E o corticoide, em geral, 10 mg de prednisona, já, a mais que 10 mg de prednisona, já começa a afetar muito a imunoterapia. E a gente vê que isso mostra alterações de desfecho, né, de sobrevida global. Então, é muito importante. Esse é um gráfico do uso de antibióticos, pacientes que usaram nos primeiros 30 dias, pacientes que não usaram. Então, a gente observa que teve uma alteração de desfecho bem importante. Trazendo aqui um caso, o dermatologista gosta muito de imagem, então não poderia faltar. Trazendo um caso da minha prática clínica, uma paciente que estava em tratamento de imunoterapia e chegou assim no consultório, com essas lesões, uma liquefação na região das pernas, tinha prurido, enfim, todos os comemorativos que a gente possa imaginar dermatológicos. E, posteriormente, a gente começou a terapia local, com corticoide, cremes e corticoide sistêmico também, porque, como eu disse, aquilo é a antecipação de algum evento grave e sistêmico. Por conta disso, a gente tem que ter o manuseio da droga de imunoterapia de corticoide sistêmico. E essa paciente foi melhorando, e você vê que as lesões que ela apresentava já estão bem melhores. Isso é um andamento de coisa de umas 3 semanas de corticoterapia. E por que isso aconteceu? Essa paciente possui lá embaixo 100% CPS. O que é o CPS? É quando você pega os linfócitos peritumorais e o tumor e avalia quanto a expressão de PDL1. Então, ela tem 100%, ou seja, quando a gente dá imunoterapia, a resposta dela é muito grande. Então, pacientes autoexpressores de PD1 e CPS, a gente deve vigiar muito de perto, que eles têm um risco maior a reações adversas à imunoterapia. Esse também é um caso similar, que abriu com manchas hipocrômicas e vinha em uso de Clobix shampoo, sem melhora. Iniciamos prednisona, 80 mg dia, desparasitamos e encaminhamos para a dermatologia. O paciente foi apresentando uma melhora clínica e a gente iniciou o desmame. Quando iniciamos o desmame, nesse paciente a gente não tem pressa. Não devemos ter pressa para fazer o desmame desse paciente, porque a gente tem que resetar o sistema imune dele. A gente precisa que o sistema imune dele, que está muito ativo, que a gente tirou o freio e agora está se manifestando de uma forma aguda, seja resetado. E a gente reseta com corticoide sistêmico. Então, se ficar 1, 2 meses fazendo o corticoide em dose alta, sem problemas. Claro, a gente vai vendo esse paciente perto, reduz metade por vez, mas com muito critério. E, atualmente, ele mostrando uma repitelização importante das regiões, né? E a última consulta dele, agora em junho, que é um paciente totalmente diferente do que ele era. Lembrando que ele era aqui, ó. Olha como ficou. Então, melhorou muito sem comprometimento. E essa foi a prescrição da dermatologista que acompanhou ele também. Eu segui com corticoide sistêmico, ela colocou corticoide tópico e considerou que também era uma reação de fotoeczema e realmente deu muito certo o andamento do tratamento. Então, como considerações finais, precisamos transformar as estatísticas do nosso país em que quase 50% dos casos são avançados. A mutação de BRAF deve ser analisada em tumores invasivos, porque ela é prognóstica e, em casos avançados, terapêutica. Imunoterapia e terapia-alvo, apesar de altamente efetivos, podem interagir com muitas medicações. Então, a gente tem que ter consciência disso antes de entrar com qualquer medicação. Risco de segundo primário é algo muito presente em pacientes com melanoma. Então, a gente deve manter o acompanhamento dele com o dermatologista. As margens variam, as margens de
ressecção do tumor variam de 1 a 2 centímetros, conforme o Breslow, e biópsia de linfonodo sentinela deve ser feita nos casos que a gente já mencionou. As interações são muito presentes nessas novas drogas e as reações adversas ocorrem mais presentemente em pacientes autoexpressores de PDL1, e a proximidade do onco com o dermatologista é importantíssima no manuseio desses pacientes. Bom, acho que essa é a razão maior da gente estar aqui se reunindo, né? A gente lutar para aqueles que mais precisam, e isso é um pequeno agradecimento a esses pacientes tão queridos do dia a dia. Muito obrigado.